Oi, gente linda do meu oitavo ano. Olha eu aqui, professora Marla, mais uma vez. Graças a Deus, uma semana abençoada que nós vamos ter. E vamos retomar os nossos estudos. Nós vamos agora para a Revolução Francesa. Primeiro, como vivia a França, né, durante o período que começou o processo revolucionário? A França, gente, ela tinha um modelo revolucionário muito antigo, não conseguia competir no mercado nacional com os outros países europeus, principalmente com a Inglaterra. Ela já foi considerada um dos mais poderosos estados, tá, da Europa no século XVII, porém tinha um antigo regime, o regime monárquico, o regime absoluto. E o iluminismo já estava, né, com as ideias revolucionadas por todo o território europeu, e não seria diferente lá na França. A manutenção do poder absoluto era exigido por uma classe nobre, pela igreja também, mas a população pediu a voz, a derrubada do poder. Então, a origem da cultura política, ser de centro-direito, centro-esquerda, era dividido. O fim da Idade Moderna, início de uma Idade Contemporânea, foram vários fatos que levou a França a passar por um processo revolucionário. A França pré-revolucionária, antes da Revolução, porque a Revolução ela foi de 1789 até 1799. Foram 10 anos de Revolução Francesa. Detalhes, conteúdo é um conteúdo extenso, nós vamos estudar ele por etapa. E essa é a primeira etapa, que a gente vai entender como vivia a França antes do processo revolucionário, ou seja, a França pré-revolucionária. O país era o mais populoso da Europa. Naquela época tinha 25 milhões de habitantes. Tinha uma sociedade estamental. Professor, o que é uma sociedade estamental? Uma sociedade parada. A nossa sociedade atualmente, hoje, Brasil, ela é uma sociedade com mobilidade. Nós temos classe A, classe B, classe C. Que hora a gente está na classe A, dependendo da crise econômica, a pessoa desce para classe B e assim vai para a classe C. Não, a França era uma sociedade estamental e era uma sociedade dividida por ordens ou por estados. Ou seja, tinha o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E quem era o primeiro estado? Quem é que estava na ponta da pirâmide? O rei e o clero. Assim fazia o primeiro estado. O rei e o clero estavam no poder. Em primeiro lugar, o rei, que mandava em tudo, tinha o poder absolutista, e a igreja que tinha essa aliança com o rei. Isso fazia em torno do o clero, que a igreja ser dividida em alto clero e baixo clero. Já no segundo estado, tinha a nobreza de sangue, aquela de sangue com a realeza, tá? E a nobreza de espada, que eram os guerreiros, cavaleiros, que estavam lá para lutar em prol da nação, ou seja, em prol do rei. Era um total de mais ou menos 350 mil pessoas. Já o terceiro estado, que era a base da pirâmide, era a maior parte da população. Lá tinha um grupo que teve voz muito ativa durante o processo de Revolução Francesa, que foi a burguesia, e tinha um povo, os camponeses, os sans-culottes, que eram mais de 24 milhões de pessoas. Agora, detalhe para que vocês possam entender: se a França, antes da Revolução Francesa, ela era uma França, monárquica, absoluta, o poder voltado somente para a mão dos reis, essa população de 24 milhões de habitantes, burguesia, sofria porque trabalhava demais para pagar impostos para oferecer o privilégio e o luxo do primeiro estado e do segundo estado. Foi por isso que eles se revoltaram, né? E foram pedir a voz, juntou homens e mulheres, tá? Adultos, jovens, todos em prol da derrubada do governo absolutista lá no território da França. E vários fatores, né, fez o surgimento da Revolução Francesa. A França já vinha passando por um processo de crise econômica, tinha se envolvido naquela guerra dos 7 anos, né, que teve no território americano. Depois teve a insatisfação do terceiro estado, aquilo que eu disse agora para vocês. O terceiro estado, sobretudo, tinha a burguesia, a maior parte da população vivia de pagar impostos, né, abusivos, e o custo de vida era muito alto, e eles insatisfeitos, então eles foram buscar a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que era o lema do iluminismo, e teve a influência também desse movimento que cada vez estava mais forte dentro do território francês. Aí veio a revolta aristocrata,
a convocação para a Assembleia dos Estados Gerais. Tudo isso aí fez com que a França começasse a ter a voz de pedir um processo revolucionário. Até mesmo, minha gente, nós já estudamos que o século XVII, século XVIII, foram os séculos das grandes revoluções. Era o mundo que estava entrando na modernidade. A população já estava começando a ter a razão, a ser esclarecida. E assim começa a nossa primeira etapa de processo de Revolução Francesa, que durou 10 anos. Aí agora a gente vai desenvolver o desafio, páginas 50, 51, e aí a gente se encontra na nossa próxima aula. E até já no nosso plural para o Tira Dúvida. Aguardo vocês.